Olá, tudo bem? Há um tempo atrás, num perfil que eu seguia de uma mãe que fazia homeschooling, e para quem não sabe o que é isso, é a educação que é praticada dentro de casa, ou seja, a pessoa não leva os filhos para a escola e ela mesmo que aplica todo o conteúdo na própria casa. Até aí, eu estava lá olhando as atividades que ela passava para os filhos dela. Essa mãe, durante uma discussão comigo no direct, inbox, ela deixou claro que a disciplina positiva não prestava, que ela não acreditava, e eu chamei para uma entrevista, convidei para que a gente sentasse juntas e eu fizesse algumas perguntas para ela do porquê que ela acreditava nisso. E ela foi bem áspera comigo e disse que não conversaria comigo e que se eu pratico disciplina positiva, não tinha que me dar satisfação de como ela faz a criação dos filhos dela e que se eu não estava satisfeita com a forma como ela aborda os temas lá no perfil dela, eu não era bem-vinda e tchau. E eu saí, infelizmente, tentei conversar, não consegui, saí, mas fiquei pensando no seguinte: será que mais mães pensam desse jeito? Será que outras mães olham a disciplina positiva como uma grande balela? Então que eu decidi trazer essa abordagem aqui para o canal e dividir com você o que ela engloba, como é a premissa dela e o que não é disciplina positiva. Começando pelo que não é disciplina positiva. Para dizer um pouco mais do que não é, a disciplina positiva não é um lugar onde o seu filho vai se safar de tudo. Vai viver sem limites, vai fazer o que ele quer. Isso não é disciplina positiva. Disciplina positiva não é uma forma de aprovar e de falar sim para tudo o que o seu filho pretende ou quer fazer ou está com vontade de fazer e você liberar isso. Não é disciplina positiva. A gente diz que na disciplina positiva você vai modelar o comportamento da criança, mas de uma forma simples, respeitosa e eficaz. Dentro da disciplina positiva, a gente prega que a criança não precisa passar vergonha para aprender. Tem que haver muito respeito. Eu tenho que olhar para aquela criança e pensar nela, antes de tudo, como um ser humano. Assim, eu vou aplicar as regras do jogo, mas sempre baseado no respeito. Eu gosto de pensar na disciplina positiva assim, que os pais que aplicam a disciplina positiva são firmes, porém gentis, flexíveis, porém consistentes e respeitosos. Nisso tudo tem uma linha muito tênue pra gente se perder. Por isso que eu falo, tem pais que acham assim um crime falar e eu já bati no meu filho. Infelizmente, acontece, mas quando a gente aplica a disciplina positiva, a gente passa a olhar para esse bater no filho ou pôr de castigo ou ter comportamentos que dentro da disciplina positiva não acreditamos ser os mais eficazes para o desenvolvimento do ser humano de uma forma segura, de uma forma lidando bem com as frustrações, com as emoções, com as dificuldades, com os obstáculos. A gente acredita que esses comportamentos de castigo, de passar vergonha, de acabar batendo, de gritos, esse tipo de estratégia que os pais usavam desde antigamente, no futuro tende a trazer algum tipo de prejuízo para a criança. É um crime um dia eu perder a paciência e dar uns tapas no bumbum? Não é um crime, não é. Mas o que eu digo assim, quando você para analisar friamente a situação e se questionar assim, o que eu ensinei com isso? Qual foi a mensagem que eu quis passar com isso? Normalmente, esse comportamento que a gente fez com o sentido de educar não passou de uma descarga de emoção nossa. E percebam, eu sempre digo nós pais, porque como psicóloga eu falo tudo para os pais, mas como mãe eu me incluo no mesmo barco, porque não é todo dia, não é toda hora, não é todo minuto que a gente tá lá zen, em paz, para aplicar a disciplina positiva, porque isso é uma base dela também, que nós estejamos em paz. E como faz para eu estar em paz, para eu poder aplicar
a melhor estratégia de modelar esse comportamento? Eu preciso que eu dê um tempo para mim quando necessário. Eu não preciso corrigir aquele comportamento de imediato. Eu posso ficar um tempo em silêncio, eu posso tomar um tempo para mim, eu posso me afastar e distanciar daquela situação, pensar melhor nas minhas estratégias e agir em seguida, não precisa ser imediatamente. Para criança, a gente tende a ensinar a mesma coisa. Então, eu não tô bem, eu queria muito aquilo e o não foi muito frustrante para mim. Então, eu tô aos berros, aos gritos, as crises de birra, jogando as coisas todas no chão. É legal convidar essa criança para um momento de se reorganizar emocionalmente. Isso era muito confundido com o cantinho do pensamento, mas nesse caso, e perceba, não é o cantinho do pensamento que eu quero proporcionar para essa criança, e sim um tempo de respeito para que ela se recomponha. Nesse momento, o legal é convidar essa criança para o que você prefere? Sentar no sofá, esperar se acalmar, respirar, ou você quer alguma coisa que te ajude a se acalmar? A gente dá opções dirigidas para a criança que funcionem para ela se acalmar. Ah, Milene, quando isso é construído? Tudo previamente. A gente antecipa os fatos. Até a forma como as crianças se acalmam, elas são pensadas com a criança previamente. Na escola, elas criaram um calm spot, o cantinho de se acalmar. E nesse calm spot tem alguns objetos que ajudam a criança a se acalmar. Quem que escolhe esses objetos? As próprias crianças. Elas mesmas vão lá e nos primeiros dias de aula elas confeccionam ou trazem algum objeto que vão ajudar esse calm spot. Normalmente, esses objetos estão relacionados a coisas de apertar, então aquelas bolinhas que usa-se até quando doa sangue, sabe? Para apertar, aquilo seria uma alternativa. Garrafinhas de plástico com água e glitter, onde elas podem ficar virando e vendo aquele brilho chacoalhar lá dentro, outra alternativa. Um livro, um ursinho de pelúcia, alguma coisa que vai causar ali uma distração para que ela se acalme, também pode ser uma alternativa. Ou seja, é combinado com a criança. E para isso, perceba, eu não posso chegar nessa conclusão com a criança no momento da irritação. Para que isso aconteça, eu preciso conversar previamente com ela. Eu preciso combinar quando tá tudo bem. Então, no momento que tá tudo bem, no momento que a gente tá conversando, no momento que a gente tá interagindo, fazendo alguma reunião, porque a gente na disciplina positiva também diz que as reuniões familiares são muito importantes. Dentro das reuniões familiares, a gente normalmente discute aquilo que você fez que eu não gostei, que eu fiz que você não gostou, aquilo que a gente arrumou de estratégias para resolver naquele momento, aqueles elogios de comportamentos que foram muito bacanas, aquele momento de reconhecimento. Quando eu falei é hora de tomar banho, você foi, desligou o desenho, ou você deixou os seus brinquedos, levantou e foi tomar banho sem questionar, depois voltou para brincar, aquilo me deixou muito feliz. Eu sempre elogio os comportamentos, as ações e as atitudes. E aí, nesse momento, nessas reuniões, eu posso muito bem falar: olha, tal dia aconteceu de você perder a paciência, a mamãe não sabia como lidar melhor com aquela situação, pra gente se acalmar e poder tentar resolver juntos. O que a gente pode fazer? O que você acha que te acalma no momento quando você sente muita raiva? Você pode levar também exemplos de raiva que você sente para o seu filho, para ele entender que isso faz parte da vida e faz parte do nosso dia a dia, que irão acontecer. E como que você lida com esse momento, que estratégias você usa para se acalmar, porque nem sempre aquilo que a gente quer acontece da forma como a gente quer e muitas vezes a gente tem que lidar com frustrações durante todo o nosso dia. Isso é natural desde criança até a fase adulta e é por isso que ele precisa também aprender a lidar. É aprendizado, é para vida, é desenvolvimento emocional. Com relação às punições, para ter aprendizado e para isso servir como uma experiência para o futuro,
Eu preciso que essa consequência e não punição tenha uma relação direta com o ato daquela criança. Por exemplo, seu filho bate num amiguinho, num priminho, em outra criança, e você ali, para tentar resolver a situação, bota uma cadeira de frente para a parede e fala: agora vai ficar aí uns minutos pensando no que você fez. A criança, ela não consegue ter essa relação do que ela fez com o que está acontecendo. Ela não relaciona as duas. E aí não ocorre muitas vezes o aprendizado. Ela pode continuar batendo em outras crianças, mesmo você falando assim: nossa, mas eu tomo providências. Por que ele não aprende? Porque essas coisas não têm relação. E aí o ideal é que se aplique às consequências naturais, que é como a gente chama de consequências naturais, é quando tem uma relação direta aquilo que a criança fez. Ou seja, ele precisa ser lógico. Por exemplo, ele bateu no priminho, no amiguinho, no vizinho ou em qualquer outra criança, e aí a criança tá lá, os berros, chorando, você pega uma cadeira, põe virada pra parede e fala: vai ficar aí uns minutinhos pensando no que você fez. Essa criança já não tá mais nem vendo o sofrimento da outra. Ela não tá percebendo o que ela causou e ela tá virada pra parede uns minutinhos pensando. Quando isso acontece, ela não cria esse aprendizado. Agora, se ao invés disso, eu pegar uma consequência lógica apropriada para a idade dessa criança, sem fazer com que ela sinta vergonha do ato dela, encarar isso como uma oportunidade de aprendizado, ao invés de eu convidá-la para sentar para a parede, que tal eu convidá-la para ajudar a solucionar? Olha o que você causou no seu amiguinho. Você acha que ele tá chorando por quê? O que a gente pode fazer para resolver essa situação? E aí eu coloco ele para pensar, para perceber o que ele fez, para entender o quanto não foi bacana, e eu posso propor que ele ajude o amigo a parar de chorar de alguma forma, tentando entender o que ele pode fazer pelo amigo. Algumas crianças, elas aceitam uma ajuda para passar uma pomadinha para passar a dor. Algumas crianças aceitam um abraço e um pedido de desculpa. Outro exemplo é quando a criança derruba alguma coisa. Um copo de suco, um prato de arroz e feijão, como já aconteceu aqui em casa. Não é legal. Eu te garanto que não é legal. Mas acontece. E dependendo do dia, dependendo da nossa paciência, qual é a primeira reação? Não acredito que você fez isso! Mas pensando na disciplina positiva. Não vou falar pra ela: não vai mais comer nada agora. Não, eu vou pensar no seguinte: oportunidade de aprendizado. A criança derrubou, ela sujou toda a cozinha. A gente vai ter que fazer um novo prato para ela. Ela está com fome, talvez, mas ela vai nos ajudar a limpar. Ela vai recolher, ela vai lá, pega para mim o papel, pega para mim o pano, pega para mim o álcool, passa álcool aqui para mim. Então você faz com que ela perceba que o que ela fez precisa ser corrigido e que ela vai precisar participar dessa correção. Isso é o que a gente fala que tem relação direta com o que ele fez. E aí ele vai entendendo que o que ele fez tem consequências. Vai relacionando esse aprendizado com o ato e aí sim, no próximo, ele repensa esse ato. Alguns pais podem até pensar assim: mas Milena, isso pro meu filho pode ser uma coisa até legal, pode ser uma coisa bacana, porque daí ele vai limpar, ele vai participar, meu filho adora ajudar, e aí eu tenho medo dele derrubar de propósito pra querer ajudar, pra isso, pra aquilo outro. É o seguinte, gente, isso a gente tá falando de consequência, mas eu sempre bato na tecla aqui de prevenção. Quais são os comportamentos preventivos? São aqueles que eu venho na contramão de tudo isso. Eu não apago o fogo, eu previno o incêndio. Então eu não fico só nos comportamentos ruins. Eu rego os comportamentos bons. E se me ajudar uma coisa tão legal para ele, eu vou fazer com que ele me ajude pela forma positiva. Nesse momento é uma consequência. Eu não tenho que ficar falando com ele, nem coisas negativas. Eu não tenho que ficar falando assim: tá vendo? Você foi derrubar, ó, agora você tem que limpar, agora você tem que fazer, porque tudo isso é interpretado pela criança como atenção.
Então, quanto mais silencioso for, você vai explicar, ele vai te ajudar, mas não tem que ser um momento nem de briga, nem de DR, discussão de relação, e nem de reforço. Porque reforço negativo é reforço de comportamento. E quando a gente fala em prevenção, é porque quando você começa a trabalhar desse lado da corda e não do lado da correção, são todos os comportamentos que serão inevitáveis. Vai ter um momento ou outro que você ainda vai precisar dar consequência, dar correção. Mas você vai ver quanto o comportamento do seu filho tende a melhorar quando você começa a trabalhar no campo preventivo, no campo da antecipação, no campo do reconhecimento, de valorizar o que ele está sentindo, de demonstrar para ele que você compreende o que ele está te dizendo, as explicações dele, os sentimentos dele. Preparar o território e ser consistente nessa preparação é a melhor forma de você não ter trabalho. Parece esquisito, mas o trabalho prévio te dá a compensação de não trazer o trabalho póstumo, porque daí, além de tudo, você tem o cansaço, o estresse, a frustração, a irritação e uma série de outras coisas que vem junto com esse momento que acaba não sendo bacana nem para você e nem proveitoso para o seu filho. Nem hoje, muito menos futuramente. Uma das bases dessa prevenção, desse trabalho de consistência, é a rotina. A criança precisa de uma boa rotina. Esse foi um dos obstáculos mais difíceis que eu tive que ultrapassar na minha vida materna, porque eu sempre gostei de sair da rotina. Eu nunca fui uma pessoa fã daquela coisa de todos os dias nos mesmos horários. E com o passar do tempo, eu precisei me reestruturar como ser humano, primeiramente. E aí, como mãe, porque eu percebi que a gente precisa de uma rotina para conseguir espaço para outras coisas, para ir além, para se programar melhor. E com a criança, essa rotina também acaba sendo um preventivo de comportamentos por motivos de estresse. A criança, quando ela tem tudo bem demarcado, a gente evita ansiedade, a gente evita irritação, a gente evita frustração. Pensa, você não sabe os seus horários, você não conhece eles. E aí você tá lá numa brincadeira muito legal, muito animada. Felipe, vem tomar banho. Felipe, vem jantar. Felipe, vem fazer lição. Do nada. A criança vai falar, ah não mãe, agora não, só mais tantos minutinhos, e vai ser aquela guerra, aquela briga, aquela coisa. Quando você estrutura a rotina e mostra isso pro seu filho, você muda completamente a situação. Quanto antes você começar, melhor. Então se você tá me ouvindo e você ainda tem um bebezinho, comece com ele. Porque um bebê que tem rotina mais consistente, ele vai comer melhor, ele vai dormir melhor. Você vai evitar estresse nessa criança por cansaço, por fome, por necessidades básicas. Você mostrar para a criança a rotina dela, dar o poder dela de visualizar tudo, baixa muito a ansiedade dessa criança. Então, para uma criança que já tem a compreensão, é muito bacana você trabalhar com ela essa rotina, construir com ela. Eu já mostrei isso aqui no canal e eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo para que você possa ver que não é difícil de montar e que a criança construindo junto, você depois não tem mais nem trabalho, porque ela se comprometeu junto com você daqueles horários e daqueles compromissos. E a criança, quando participa dessas construções, ela passa a ser uma ótima juíza. Ela mesma se cobra e ela mesma quer te entregar os resultados. É impressionante o poder que a gente dá para a criança e que a gente recebe em comportamentos positivos de volta quando a gente coloca essa criança para participar. Para criança que ainda assim, mesmo com lá toda a rotina, só que claro, a gente não pode falar que isso vai ser da noite pro dia. É capaz de que ela precise de um tempo de adaptação. Mas mesmo assim, vamos supor que você montou lá o quadro de rotinas com ela e você ainda tá tendo dificuldade porque o seu filho é uma criança, sei lá,
diferente nesse aspecto, como acontece, né? As crianças não são todas iguais, às vezes pode acontecer. E aí você tá lá vendo que você tá sendo consistente, todos os dias aplicando a mesma rotina, não tá fugindo daquilo. Mesmo assim, continua difícil com seu filho. Eu te sugeriria avisá-lo cada 10 minutos antes de alguma transição. Então, faltando 10 minutos para tomar banho, daqui 10 minutos eu vou te chamar para tomar banho. Daqui 10 minutos eu vou te chamar para fazer lição. Ó, falta 5 minutos. Porque a criança, às vezes, ela precisa assimilar aquilo também. E você consegue fazer com que isso ocorra, essa assimilação aconteça sem o estresse. E seja consistente. Porque às vezes não acontece na primeira, às vezes não acontece na segunda. Mas eu te garanto que você aplicando sempre vai acontecer. Às vezes, a gente compra umas brigas com os filhos que não tem tanta necessidade. E eu te convido para parar para pensar nisso. Eu sempre disse aqui no meu canal que às vezes é melhor você falar um sim de cara do que falar 2 nãos e o terceiro virar um sim, ou 3 nãos e o quarto virar o sim, ou 5 nãos e o sexto virar o sim, e assim por diante, porque a criança sempre vai ser mais insistente do que você. Então, se ela ganhar no grito, ela vai gritar mais e mais e mais e mais e mais, porque ela vai entender que em algum momento a minha mãe e meu pai mudam de opinião. E ela não pode ter essa convicção. Para que ela não tenha essa convicção, mais uma vez, do que a gente precisa, consistência. E quando a gente é consistente nas nossas palavras, pode não ser na primeira, pode não ser na segunda, mas ela vai entender que você não vai mudar de ideia. E depois vai deixar de ser interessante para ela continuar insistindo. E para evitar tantos nãos, uma das coisas que a gente fala na disciplina positiva são sobre escolhas dirigidas. Toda vez é uma briga para que eu consiga colocar uma roupa nessa criança que eu acho que é a roupa apropriada para a situação em que ele vai vivenciar. Toda vez essa briga, então vamos pensar o seguinte, vamos dar sugestões para essa criança? É uma criança que para ela é muito importante escolher a roupa, então vamos dar sugestões e ela vai bater o martelo, porque aí ela tem a sensação de poder, ela tem a sensação de fui eu que escolhi, mas ela escolheu dentro das possibilidades. Então você separa lá uns 2 looks para aquela ocasião que você acha que tudo bem se ele vestisse, se ela vestisse, ou 3 até, que é mais legal, né? Até 3 tá bom, não precisa mais do que isso não. Mas até uns 3 looks, e aí você fala, ai, me ajuda, qual desses que você quer colocar? Muito provavelmente, nesse momento vocês não terão essa briga, porque aí a criança vai estar com essa sensação de eu escolhi a minha roupa. Como esse exemplo a gente pode levar para diversas situações do dia. Eu aqui em casa aplico muito escolhas dirigidas. Agora, dentro das escolhas dirigidas, não pode existir só uma opção correta. Para aquelas situações onde só há uma opção correta, você não tem que oferecer. Você tem que deixar claro que isso não é uma escolha. Isso entra, né, no pacote das regras e não das escolhas. Mas tem pais que costumam comprar briga por tudo. Por 5 minutos a mais na frente da televisão ou do celular. 2 minutos que a criança quer brincar antes de tomar banho. E aí tudo, a criança vai percebendo que ela ganha, e ganha de novo. E aí esses pais acabam criando, ao invés de limites, que tem tanta preocupação, acabam criando na criança a percepção de que é só eu bater o pé. E vai dificultando ainda mais essa convivência. Ficaria horas aqui conversando com vocês e falando sobre mais estratégias e sobre mais possibilidades da disciplina positiva, mas eu penso também que isso tudo precisa fazer sentido para quem me escuta. Eu queria pedir um grande favor para você. Se você acompanha o canal e se um dos motivos de você acompanhar o canal é por conta das questões de psicologia que eu trago aqui, eu queria que você começasse a me seguir lá no Instagram. Porque quando eu solto qualquer vídeo aqui ou post no meu blog, que eu tenho muita coisa de disciplina positiva também escrita. Mesmo sem ser disciplina positiva, eu tenho muita coisa escrita também. Toda vez que eu solto alguma coisa aqui ou no meu blog, eu acabo avisando lá no Instagram.
Então eu vou te pedir carinhosamente, porque além de tudo lá é um lugar que a gente consegue interagir. Então eu tô à disposição, se você quiser me escrever, tanto no direct do Instagram, que eu tô deixando o link aqui na descrição, quanto no meu e-mail também, que está na descrição. Me conta o que mais que você quer ouvir e que te ajudaria aí no seu dia a dia, na rotina com seus filhos. Eu terei o maior prazer de trazer aqui pro canal. O vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos!